TV Unidos. TV, a região toda unida com você. Unida com você. Unida com você. Bate-papo com Wagner Letra. Wagner Letra. Começa agora no programa Unidos por uma só voz. O quadro Bate-papo. Bate-papo. Apresentação: Wagner Letra. Wagner Letra. Wagner Letra. Olá, minha gente, estamos começando o programa Unidos com uma só voz documentário. E hoje nós vamos falar um pouco sobre uma religião. Mas lembrando, esse programa, o intuito dele não é falar mal de religião nenhuma e nem criticar, apenas levar um pouco de conhecimento para vocês aí e entender um pouco também das religiões que hoje está aqui no Brasil. Então vamos começar o programa Unidos com a Sua Voz documentário. Hoje nós estamos aqui com o pastor Felipe Barbosa e ele vai falar um pouco sobre o Evangelho. Olá, Felipe. Olá, que Deus abençoe você que está acompanhando esse documentário. Espero de alguma forma contribuir, para o conhecimento histórico, principalmente aqui que é a proposta do documentário, junto com o nosso querido comunicador Wagner. Então nós esperamos aí contribuir de uma maneira honrosa a essa religião na qual milhões de brasileiros elas fazem parte. Obrigado, sua presença aqui, fique à vontade. Tem uns dados aqui que eu queria passar um pouco para vocês que estão nos assistindo, para entender um pouco. No Brasil existe 214 milhões de pessoas aproximadamente. E dessas pessoas, 22% da população brasileira, ou seja, o evangélico são uma das terceiras religiões maiores do Brasil, perdendo apenas por catolicismo e por espiritismo. Mas hoje nós vamos conversar e vamos entender um pouco mais sobre o evangelho. O pastor Felipe vai estar aqui para nos explicar. Desde já, pastor, você poderia não só se apresentar e falar de qual igreja aqui em Paraíba do Sul que o senhor faz parte? Sim, eu sou o Felipe, pastor da Igreja Assembleia de Deus Ministério Boas Novas, localizada no bairro Amapá, dos pastores lá, acompanhando o nosso querido pastor Josimar, e estamos felizes de poder estar contribuindo de uma maneira não só espiritual, mas também social para o município de Paraíba do Sul. Sim. E esse nome, Assembleia de Deus Boas Novas, é um nome que vocês criaram ou buscaram ou tiveram algum entendimento? Explica um pouco sobre isso aí também para as pessoas poderem entender, Então, a Assembleia de Deus, o nome, a nomenclatura Assembleia de Deus, ela vem da nossa convenção, que a Assembleia de Deus, ela tem, no Brasil, elas têm muitas convenções, porém são as duas maiores conhecidas, é a CGADB, que é o pastor José Wellington Bezerra da Costa Júnior, que é o presidente, e a Assembleia de Deus Ministério Madureira. Então nós somos da Assembleia de Deus, da CGADB, que é do pastor José Wellington Júnior. A nossa igreja faz parte desta convenção. Então o nome Assembleia de Deus ela vem baseado nisso, pelos pastores serem convencionados. A questão da Assembleia de Deus Boas Novas, ela fala um pouco da característica da nossa igreja, de ser uma igreja que busca o evangelismo, que busca também a ordem da busca pelo projeto social, A nossa igreja, ela procura agir nessa parte social. Então, a Boas Novas é porque a palavra Boas Novas, ela vem de boas notícias, da pregação do evangelho, por isso. Mas ela vem daquela mesma tradição da Assembleia de Deus que muita gente conhece, A Assembleia de Deus do Brasil. Isso, é a mesma coisa. A Assembleia de Deus da Convenção,
ela é a mesma Assembleia de Deus da que começou, né? Hoje, na verdade, a primeira Assembleia de Deus, a primeira Igreja Assembleia de Deus, lá no Belém do Pará, ela se dividiu da Assembleia de Deus do Belém de São Paulo, né? Eu sei que é muita questão de história, mas a gente precisa falar um pouquinho sobre isso. Ela se dividiu. Então, a Assembleia de Deus do Belém, lá do Belém do Pará, ela tem uma convenção hoje própria. Mas a Assembleia de Deus do Belém em São Paulo é a mesma da nossa, né? Então, a Assembleia de Deus aqui em Paraíba do Sul, a Assembleia de Deus Boas Novas, ela faz parte dessa mesma convenção. E aí, se eu não me engano, ela está localizada em todos os países do mundo, né? No mundo, esta Assembleia de Deus geral da nossa convenção, ela está em todo o território mundial, nós estamos também. E assim, a igreja evangélica no Brasil, quando ela chegou no Brasil, quando ela se estabilizou no território brasileiro? Então, historicamente, né, ela começou lá no período da colonização, né? Ela veio pro Brasil. Na verdade, não veio uma denominação em si, então não veio a questão da igreja presbiteriana, não veio a igreja batista, lá no início, né? Ela veio através dos franceses. Então, quando os colonizadores franceses eles vieram para o Brasil, trouxeram consigo também uma religião, a religião pregada por Calvino. Então, que religião é essa? É o que nós conhecemos hoje como protestante, né? Que naquele tempo não usava a expressão de evangélicos, mas sim usava a expressão de protestante. E o que quer dizer essa palavra protestante? Então, protestante, ele aconteceu por causa lá não sei se vocês lembram de Martinho Lutero, né, que pregou as 95 teses, né, falou sobre as 95 teses. O desejo de Martinho Lutero não era dividir a Igreja Católica, mas sim trazer uma reforma, trazer um novo entendimento daquilo que, na visão de Lutero, o catolicismo ele havia se desviado do verdadeiro evangelho que Jesus havia pregado. Então Lutero ele ministra, né, ele escreve essas 95 teses e ele é convidado a sair da Igreja Católica. Ele é convidado a se retirar e depois ele passa por perseguição. E aí a história da igreja, o protestantismo, né, eles entendem que Lutero ele faz um protesto. Então, por causa dessa expressão do protesto, nós nos chamamos de protestantes, né, por causa disso. Então dali saiu o evangélico, né, que nós conhecemos hoje, mas também se deu visão para outras religiões também, né? Mais ou menos isso. A partir dali começou a questão de sermos conhecidos como protestantes, né? A nomenclatura protestante se inicia ali, né? Se inicia a partir daquele momento. Só que a nomenclatura cristãos, ele já acontece já há muito tempo antes, né? Acontece já nos períodos bíblicos. Depois dos períodos bíblicos, veio se encadeando, aí começou, né, a igreja, porque a primeira igreja ela não foi a igreja católica, né? Ela começou, depois os anos se passaram, e aí a igreja católica reconhece Pedro como o primeiro papa. E depois a história ela vem se encadeando e nós chegamos aí onde nós estamos com a igreja hoje no Brasil. E hoje a gente observa, né, que a gente vai em uma igreja, tem um jeito, vai no outro, tem um jeito diferente. Só que hoje, como poderemos classificar essas diferenças? Então, hoje no Brasil nós temos várias ramificações, vou usar essa expressão, né? Tem a igreja tradicional, né, composta pelos presbiterianos, igreja batista, né? Essas são igrejas tradicionais reformadas, vou usar essa expressão. Depois eu até explico um pouquinho, se der tempo eu explico um pouquinho sobre isso. Tem as igrejas pentecostais, que são as igrejas que acreditam nos dons espirituais e batismo com o Espírito Santo, que são a igreja Assembleia de Deus, né? Algumas outras igrejas batistas também acreditam nos dons espirituais e batismo com o Espírito Santo, também como existem as igrejas neopentecostais,
que são as igrejas que, no caso, Igreja Universal, Igreja Mundial, Igreja do R.R. Soares, do missionário R.R. Soares. Então, tem essas nomenclaturas aí. Isso é muito bom saber dessas questões, porque tira a dúvida das pessoas. Mas todas elas têm só uma coisa baseada, que é a Bíblia Sagrada, né? Isso aí. Eles não fogem disso, né? Porque tem essa questão de costumes e doutrina, né? Também nelas, né? Mas a base é a Bíblia Sagrada, mas... A base da nossa fé, né, ela precisa ser a Bíblia Sagrada. Porém, existem várias interpretações em relação a cada denominação, né? Por exemplo, a Assembleia de Deus, né, a Igreja Pentecostal, ela não procura trazer símbolos, né, para dentro da igreja. Por exemplo, as Assembleias de Deus não costumam levar castiçal, não procura levar a estrela de Davi, nós não temos o costume do sal grosso, da rosa. Já a igreja neopentecostal, ela já tem essa visão. Não vou falar certo e errado, porque isso não é o nosso propósito aqui, mas por uma questão histórica, né, para o documentário, elas têm essas tradições. Já a igreja tradicional, algumas não acreditam na manifestação dos dons espirituais no tempo de hoje, né? Tem igreja tradicional que não acredita que no batismo no Espírito Santo nos tempos de hoje, só acreditou que houve no tempo dos Atos dos Apóstolos. Então tem toda essa questão. Então, Felipe, fala um pouco, né, sobre a questão do impacto que a igreja evangélica tem dentro da sociedade com a sua visão, né? Não só dentro da igreja, mas fora também. A igreja evangélica no Brasil, ela não só, é claro que o propósito maior da igreja, ela é cuidar da alma, né? Cuidar da parte da alma. Porém, a igreja ela tem um impacto social e muitas vezes econômico na sociedade. Digo social porque a igreja ela tem um trabalho, a Assembleia de Deus e algumas outras denominações, ela tem um trabalho da escola bíblica dominical, né, que ensina a palavra de Deus e ensina também o bom comportamento na sociedade, né? A Bíblia ela não só ensina sobre como conquistar os céus, né, o caminho para conquistar os céus, mas também ensina em relação ao comportamento. Eu costumo dizer que a igreja, que a palavra de Deus, ela não te ensina a atravessar a rua, mas ela te ensina a ser prudente, né? Te ensina a observar o seu bom comportamento na sociedade, respeitar os mais velhos, né? Respeitar também os mais novos, ensina também as mulheres mais velhas a ensinarem as mais novas. Então, assim, a igreja ela não tem só um impacto espiritual, tem impacto social, tem impacto também muitas vezes na vida das pessoas, econômico também. Em que sentido, pastor Felipe? Né? No sentido de quando a igreja ela tá numa localidade, ela leva para essa localidade pessoas, né? Ela aumenta o nível de convívio dentro daquele bairro. Existem igrejas que eu conheço que tem faculdade, que tem na sua rua, né? Ela tem quadra escola, creche, quadra poliesportiva. Tem igreja que tem clube. Então, assim, né, tem uma igreja, a igreja Bola de Neve, ela não é considerada uma igreja tradicional, mas ela é uma igreja que tem professor de surf, né? Os alunos eles aprendem surf. Então, a igreja ela tá conseguindo também entrar nesses ambientes, né? Aula de música, tem artes marciais, tem igreja que eu conheço que tem aula de capoeira. Então, assim, biscuit, se lembra do biscuit? Não, a gente não tem tempo do biscuit não, mas tem o biscuit também. Então a igreja ela abrange bastante essa parte aí. Não, e o bom também, né, que assim, o mundo que nós vivemos hoje, né, a sociedade, ajuda a ter um entretenimento, vamos dizer assim, pro jovem, né, porque hoje também a igreja evangélica, ela trabalha muito também com jovens. Então, fazendo isso, eu acredito que pegando esses jovens, trabalhando e envolvendo tudo que a igreja produz, vamos dizer assim, consegue pegar o jovem e esquecer
de coisas erradas, né, do dia a dia, porque eles vão se concentrar ali na igreja, né? A igreja ela realmente ela consegue impactar, né, a sociedade, ou deveria impactar a sociedade. Se a igreja ela está numa localidade que ela não consegue influenciar as pessoas ali, ela está fazendo a missão dela errada, na minha visão. A igreja ela precisa ter um impacto, né? Aonde a igreja está localizada. Se a igreja ela não serve a comunidade na qual ela está inserida, a sua missão ali, infelizmente, ela está fadada ao fracasso, né? Então é o que a gente acredita, né? Quando Jesus estava na Terra, ele não só impactou de uma forma espiritual. O primeiro impacto dele foi espiritual, mas ele também teve impacto social, né? A multidão estava com fome, né? Ali estava passando privações ali, porque Jesus estava pregando já há bastante tempo. O que ele fez? Ele multiplicou o peixe, né? E os pães. Ele alimentou aquela multidão. Jesus também pagava imposto, né? Então você vai ver que pela palavra de Deus, Jesus ele impactou uma sociedade. E também a partir disso, eu acredito também que nós também devemos impactar a nossa cidade, impactar onde nós estamos inseridos, as pessoas. Por isso que quanto mais pessoas na sua igreja tiver, maior precisa ser o seu impacto também na comunidade. Muito bom, muito obrigado pela explicação. A gente vamos assistir um pedacinho de um culto evangélico dali da Assembleia de Deus Boas Novas aqui, Paraíba do Sul. Mas antes disso, o pastor Felipe vai mandar um recado para vocês, vai passar o endereço da igreja e desde já agradeço a sua presença aqui. Eu que agradeço, fico muito feliz pelo convite. Há um carinho muito grande aqui por essa oportunidade, né? Por tudo que Deus tem feito, acreditamos assim. Mas fica um convite muito especial para você que está assistindo. Nós estamos ali localizados na rua Davi, que eu moro, número 93, no bairro Amapá, em Paraíba do Sul, né? Se você de longe vier visitar Paraíba do Sul e não for no bairro Amapá conhecer a nossa igreja, você não veio em Paraíba do Sul. E se você não puder estar em nossa igreja, onde nós fazemos parte, visite uma igreja mais próxima da sua casa, né? Independente se é uma igreja tradicional, pentecostal ou não é pentecostal, eu acredito que é onde você se sinta bem e principalmente uma igreja que prioriza a palavra de Deus, tá bom? Então é isso daí, minha gente. Obrigado de novo pela sua presença. Vamos assistir um pedacinho de um culto evangélico para você aí que não conhece ter uma ideia, uma noção como é que é. E se você conhece, para reforçar a sua fé e mais um tirando as suas dúvidas. Vamos assistir. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. O Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai.